Eu vim para escutar esta presença do Espírito tão viva. Estou muito feliz. Mas eu sinto toda a alegria do coração de Jesus neste momento. No momento que nós vivemos de louvor no começo, eu tinha a visualização da escada. Aquela escada de Jacó que liga céu e terra. Este lugar é um Betel, é uma casa de Deus. Deus habita no meio de nós. Aleluia. E sinto que cada um de nós é a consolação do coração de Jesus hoje. Cada um de nós é precioso e único. Estou feliz de estar aqui por ter encontrado alguns amigos que não conhecia. Eu sinto que nós podemos fazer a diferença. E algumas noites atrás, quando eu estava chegando do Ruanda, da África, eu estava orando por este momento, eu pedi a Jesus uma palavra, ele me disse assim, conversão. A nossa comunidade se chama Aliança de Misericórdia. Por quê? Aliança de Misericórdia. Que confusão. Porque Deus precisa de muita misericórdia para nos aguentar. Eu comecei com o Padre Antonello e Maria Paula esta comunidade no ano 2000, mas não é disso que quero falar. O Senhor me dava uma palavra que queria convidar a pegar muito rapidamente, que é no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E o Papa Francisco fala uma coisa muito simpática, diz que nós todos somos PPP. Diga comigo, PPP. PPP, 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 PPP. Sabe o que significa PPP? Pobres, pecadores, perdoados. Então, olha que está do teu lado e fala PPP. Mas não é PPP, é PPP. Porque perdoados valem mais do que o nosso pecado. Aleluia. Somos amados por Deus. E a coisa bonita, para mim, a grande graça que nós podemos pedir todo dia é a nossa conversão. A palavra que Jesus me dizia era conversão. E aqui no capítulo 16 de Lucas, nós podemos ler no versículo 13, dentro da parábola do fariseu e do publicano, um versículo que nós podemos orar juntos. Papa João Paulo II dizia assim, que a unidade dos católicos e dos evangélicos não acontecerá pela adesão de uma igreja a outra, como foi falado esta manhã maravilhosamente, mas pela adesão de todas as igrejas à presença viva de Jesus. E nós estamos caminhando nesta presença. Eu chorei esta manhã enquanto orávamos com os nossos irmãos pastores, porque se sente a presença. E confirmo, é aproximando-nos da presença que a gente vive a unidade. Não tem outro caminho. Estar na presença, adorar o Senhor, louvar o Senhor. Até tenho medo de falar para não estragar esta presença de Deus, que é muito mais preciosa de qualquer palavra que nós podemos dizer. Mas eu acho que por muito tempo nós vivemos esta hipocrisia nas igrejas todas. Nós nos achamos melhores do que outros. O Senhor nos chama a sermos, de fato, pessoas que aprendam uns dos outros a cada dia. Eu quero aprender dos irmãos evangélicos, eu sei que o Senhor me dá graça também de poder comunicar da minha pobreza grandes riquezas para os irmãos evangélicos. Estamos todos na casa do Senhor. Aí daquele que se acha melhor. Então, a oração que nos justifica a todos é esta do cobrador de impostos. Ficou à distância, versículo 13 de Lucas 18. E não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu peço que vocês orem pela minha conversão primeiramente. Eu sei que hoje estou adquirindo um monte de intercessores. Eu quero ser de Deus. Eu quero me consumir pelo reino. Eu quero me consumir no Espírito Santo. Ter um fogo. Eu sou uma pessoa muito fraca, mas eu não consigo me conter. Eu não consigo resistir a este impulso da caridade de Deus que queima no meu coração para que os homens conheçam a sua misericórdia. E neste caminho de conversão, no ano 99, eu tinha 45 anos, estava aqui no caminho. Eu sou italiano, Italiano morto, italiano vivo.
Sou italiano, mas tenho 33 anos de Brasil. Então, me sinto mais brasileiro do que italiano. Tenho 62 anos de idade. Quando eu cheguei no Brasil, com 29 anos, a barba era pretinha, aí encontrei uma criança de rua que me disse: "Oh, tio, tira eu desta vida que estou levando." Aquela palavra entrou como uma faca no meu coração. Vocês sabem que a palavra de Deus é dabar, realiza o que fala, mas também pelos fatos. O Senhor nos fala uma palavra viva que transforma a nossa existência. E aí eu queria acolher aquela criança, minha comunidade de origem não podia por causa do carisma diferente. E aí eu senti o desejo realmente de poder visitar os pobres na rua. Encontrei um homem paralítico, era acolhido debaixo de uma ponte em Belo Horizonte por uma prostituta e por uma alcoólatra. Eles deram a única cama, na verdade um colchão que tinha à disposição deste homem. E naquele momento, este senhor, se chamava José, disse assim: bati na porta de vários pastores, bati na porta de padres e de irmãos, mas ninguém me abriu a porta. Esta prostituta, este alcoólatra me acolheram. O Evangelho é simples, nós complicamos muitas coisas. Eu digo sempre para os missionários: é simples ser simples, é complicado ser complicado. Nas igrejas nós amamos complicar-nos a vida. O Evangelho é o amor de Jesus que se derrama sobre os pobres, os abandonados, os rejeitados. E aí naquele momento eu senti Jesus que me dizia: os pecadores e as prostitutas vos precederão no reino do céu. Eu senti que tinha que deixar a minha comunidade de origem, recomeçar tudo de novo. Dormimos por um ano no chão, sem casa, para acolher aqueles que não têm casa, para ser família daqueles que são abandonados. Esta família cresceu, a barba embranquece porque muito trabalho, inventamos muitas coisas, a Cristoteca, porque acho que Jesus ficaria à noite em São Paulo para tirar os jovens das drogas, da prostituição. Vinham até 2.000 jovens, a noite inteira, uma noite inteira sem dormir, porque o bom pastor tem que dar a vida pelas suas ovelhas. E pela glória de Deus eu vi um segundo chamado à conversão. O primeiro chamado é a palavra. Colocar em prática a palavra na simplicidade de crianças, como disse antes Dona Eva. Temos que ser crianças do reino, que queiram simplesmente amar. Fazer da nossa vida um dom para os outros. Escolher o caminho da pobreza, do despojamento, o caminho do serviço e o caminho do martírio, se um dia seremos dignos disto. E esta primeira palavra de conversão é mesmo que a palavra seja o nosso guia todos os dias. E para nós é fundamental. Todo dia inventamos até uma coisa, a pulseira da palavra. Vocês sabem que no Brasil inventaram a pulseira do sexo, não sei o que, Então uma pulseira para não esquecer da palavra, que ao longo do dia quero colocar em prática pela graça do Senhor. Mas o segundo passo que eu sinto que Deus quer nos dar de conversão é o seguinte: eu creio na graça do Pentecostes de misericórdia. Eu creio que Deus está preparando para a humanidade não no fim dos tempos, mas o começo do novo tempo. Eu creio que Ele prepara um novo derramamento de graças extraordinárias, um Pentecostes de misericórdia. Eu creio que quanto maior é a nossa miséria, mais abundante será a graça que Deus vai derramar sobre a humanidade. Eu vejo isso na nossa vida. Eu acho que nós, evangélicos e católicos, temos que buscar juntos uma conversão à palavra, e a anunciar um tempo de esperança, não de desgraça, um tempo de vitória de Cristo, um tempo da derrota do pecado a começar de nós. Eu creio nisto. Eu vejo as primícias deste Pentecostes nos traficantes que nós acolhemos, nas prostitutas que podemos evangelizar. Digo só uma experiência porque o tempo é pouco. Fizemos um mutirão, como dizem no Brasil, numa favela muito violenta, mais violenta no centro de São Paulo. Se chama Favela do Moinho. E fizemos juntos, evangélicos e católicos.
louvávamos juntos, evangelizamos juntos, limpamos os barracos juntos, purificamos as feridas dos pobres juntos. Tristemente, a única coisa que nos dividia é aquilo que teria que nos unir, o momento da ceia do Senhor. Que dor! Depois de um dia juntos, não poder celebrar a Eucaristia. Mas pela glória de Deus, nós vimos milagres acontecendo naqueles dias. Uma alegria, um transbordar de misericórdia na vida daquele povo. Conto só um testemunho breve. Uma menina de 13 anos, enquanto limpávamos os barracos, retirando caixas e caixas de sujeira, de lixo, de cocô, de xixi. O povo não tinha banheiro, fazia as necessidades nas garrafas PETs. Foram milhares de garrafas que retiramos e baldes de cocô. Porque quando os evangélicos e os católicos colocaram as mãos no cocô, aí o nosso coração se tornará mais puro. E lá quando nós fazíamos isso, uma menina de 13 anos se aproximou e me disse: padre, eu não sei, por que vocês vieram de longe para limpar as nossas casas? Só pode ser Jesus. Eu não conheço Jesus, eu não sou batizada. E eu matei o meu próprio pai. Esta menina viveu muitos anos vítima do abuso sexual do pai, dos 7 anos aos 13, com um único sonho: matar o pai. Quando conseguiu os primeiros R$50, deu para os traficantes da região, e ele dissera, ao saber que a causa era abuso: este trabalho é de graça. Porque na lei do crime, abuso sexual se paga com morte. E ela me contou, pegaram o pai, torturaram ele, ela quis ficar presente, espetaram ele vivo com um pau e depois atiraram na cabeça. Ela disse: até hoje nunca me arrependi, mas quando vi vocês, quando vi o amor de Jesus vivo em vocês, eu senti que não posso continuar a viver desta forma. Eu preciso conhecer este amor. Ela se converteu, se batizou. E quando o Papa Bento veio no Brasil, o Papa não sabe ainda, quem sabe que o Padre Eduardo possa dizer para o Papa Bento, ela estava dançando, porque esta menina se tornou evangelizadora, para acolher o Papa no estádio em São Paulo, para a glória de Deus. Eu creio que essas são primícias. Eu creio que Deus está preparando um grande derramamento de misericórdia que transforme os pecadores em santos. E nós temos que anunciar esta misericórdia de Deus neste tempo de grande miséria, tempo de grande misericórdia, em nome de Jesus. Ele deseja transformar um mundo que percebe que não tem jeito. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. A cidade não se pode governar, o Brasil não se pode governar. Mas todo este momento de crise tão profunda é para levantar um clamor de todos nós unidos, suplicando um Pentecostes de misericórdia para a humanidade. Vocês receberam um envelope onde nós contamos também no terceiro passo, e termino, que nós estamos pedindo a Deus de uma conversão política, não de partidos, mas de entender, como diz Papa Francisco, que a política é uma das expressões mais altas da caridade. Não podemos ficar indiferentes perante um mundo que se autodestrói, perante 55 milhões de crianças que são assassinadas, um genocídio contínuo todo ano nos úteros das mães. E o Brasil tem jeito, o Brasil pode fazer a diferença. O Brasil é um dos pouquíssimos, quase único país no mundo onde o aborto ainda não conseguiu entrar. Acolher o aborto é acolher o governo de Satanás na nossa terra. Eu creio que o Brasil pode realmente viver uma contra-revolução perante esta ditadura cultural que querem que nós possamos engolir. Eu fiquei sabendo nesses dias, Putin, presidente dos Estados Unidos, da Rússia, ele deu uma entrevista dizendo que realmente existe um governo mundial, Putin, da Rússia, e que este governo quer destruir a moral cristã para instaurar uma ditadura mundial. Ele precisa destruir todos os valores que são os valores de Cristo,
para poder dominar o mundo, para massificar os jovens, destruir a família, para que o jovem não tenha mais uma consciência clara. Nós podemos fazer a diferença. Jesus nos chama a evangelizar para transformar, a evangelizar para louvar, a evangelizar para nos unir num abraço, a evangelizar para servir e para transformar, para levantar aqueles que estão caídos. Eu creio nisto. Nós podemos fazer a diferença. Perante esta imoralidade, esta corrupção contínua, nós podemos fazer a diferença. Por isso que estamos trabalhando com Isaías, com outros irmãos já há alguns anos, para criar esta rede pelo bem. Tem valores que nos unem os católicos, os evangélicos, os judeus, até os muçulmanos, irmãos. Nós estamos contra a corrupção para a justiça, nós estamos contra a imoralidade, pela graça. Nós estamos contra a cultura de morte para defender a vida, mesmo que isso custe a nossa vida, porque vai ter muita perseguição. Perseguição cultural, perseguição física. Vai ser fonte de tanta rejeição, de tanta exclusão. Mas nós temos que ter a coragem, porque a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Tem poucos profetas que se levantam no Brasil. O Brasil tem jeito sim. Nós temos uma profecia na Igreja Católica de um santo padre, Dom Bosco, fundador dos Salesianos. Ele via o Brasil como um país que iria conduzir o futuro da humanidade numa nova civilização. Irmãos, brasileiros, eu sou italiano, brasileiros, não ficamos omissos, não ficamos parados e não ficamos calados. Vamos tomar posse de novo da nossa identidade de fé. E por isso o passo é a conversão. Eu creio que um santo pode salvar uma cidade. E o santo é Jesus no meio de nós. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Jesus está aqui. E quando nós oramos juntos, irmãos, quando nós oramos juntos, o inferno treme. Por isso nós lançamos esta oração, preparamos juntos com católicos, evangélicos e judeus. Eu queria que orássemos juntos, terminando este breve momento, agradecendo a cada um de vocês que está aqui para entregar a vida para o Senhor e para salvar este país que precisa de Ti. Lá em Gênesis, Abraão suplicou ao Senhor que salvasse Sodoma e Gomorra. Ele é espertinho, como todo judeu, um bom comerciante. 50, 45, e se faltar mais 10. E no final, se tiver 10 justos, eu salvarei esta cidade. 10 justos, eu creio que estejam aqui. Mas Jesus, conhecendo a nossa fragilidade, disse mais: onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, eu, o único justo que todo justifica, estarei presente no meio de vocês. Quero convidá-los de pé. E se vocês puderem, divulguem nesta oração, nos ajudem. Não vale só para o Brasil, vale também para os Estados Unidos, para a Itália, vale para o Ruanda, de onde estou chegando, vale para todo o mundo. Nós precisamos erguer-nos como homens de fé e combatentes do amor. Senhor Deus, misericordioso e santo, enviai agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o vosso Espírito habite no coração de todos os povos, para que sejamos preservados da decadência, das calamidades e das guerras. Dai-nos força e ousadia para acordarmos e lutarmos contra a corrupção, a cultura de morte, em defesa da vida, da família, da nossa pátria e da nossa fé. Amém.